Bom, pessoal, vou fazer um vídeo aqui rapidinho. De vez em quando tem surgido nos grupos, né, esse assunto aqui, se eu sou preterista total ou parcial. Porque eu sempre falei que eu era preterista parcial, mas ultimamente eu tenho mostrado vídeos, né, que as profecias já aconteceram na época próxima, né, e não no futuro. Isso tem levantado alguns questionamentos, né? Eu costumo dizer que na verdade eu ainda sou os dois, né? De uma forma bem contraditória. Mas eu vou dar uma explicada aqui rapidinho para vocês, tá? O esboço é só para isso. Apesar de eu entender que as profecias se cumpriram, até porque não existe profecias de longo alcance, né? Elas têm um limite, né, para acontecer, que uma profecia é um sinal. Eu não descarto a hipótese de alguns eventos se repetirem ciclicamente, de forma semelhante. Portanto, eu consigo ver algum tipo de polissemia em alguns oráculos da Bíblia. Por exemplo, o autor do Apocalipse, né, eu já mostrei isso aqui no meu e-book do Apocalipse, ele faz uso das mesmas simbologias de Daniel, como as bestas, as feras, etc., e de outros profetas veterotestamentários, como por exemplo aqui eu mostrei na tabelinha, ó. Ele fala de Jezebel, de Sodoma, Babilônia, duas testemunhas, a antiga serpente, os quatro cavaleiros, o livro engolido, a batalha de Gog. Tudo isso aqui são simbologias do Velho Testamento de coisas que já aconteceram. Porque o autor entendia que algumas coisas da sua época, da época de João, lá do Apocalipse, eram semelhantes a acontecimentos do passado. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês da tabelinha. Por exemplo, Jezebel. Jezebel já tinha morrido lá no passado, na época do rei Acasa, etc. O rei Acabe, perdão. Mas aí ele faz uso da mesma simbologia, aplicando no caso, a Jerusalém, da sua época. Então ele está apenas usando como algo semelhante. Um outro exemplo aqui, quer ver? A antiga serpente lá de Gênesis. Ele fala que o dragão é como a antiga serpente, lá de Gênesis. Um outro exemplo aqui, a batalha de Gog. Ele dá a entender que haveria na época dele uma batalha semelhante à que houve na época de Gog, e assim por diante. Então alguns eventos do período Seleucida, lá dos gregos, lá do livro de Daniel, eles se assemelham muito ao período romano. Antíoco Epífanes, ou Epifânio, como alguns falam, e Titus Flávio, lá do período romano, eles têm muitas coisas em comum. Por exemplo, eu fiz uma tabelinha aqui para mostrar para vocês. Antíoco profanou o templo, né? Ele colocou um busto de Zeus lá no templo de Jerusalém e ofereceu um porco em sacrifício, que é um tipo de profanação, até porque Zeus era um deus pagão e o porco é um animal considerado impuro no judaísmo. Já Titus fez parecido, ele foi lá e destruiu o templo no ano 70, ou seja, ele acabou com tudo que tinha no templo. Antíoco Epífanes cercou Jerusalém na guerra lá dos Macabeus, né, que foi uma batalha que houve em Israel no período grego. Já na época do Titus Flávios, ele cercou Jerusalém junto com Vespasiano na primeira guerra judaico-romana, ou seja, foi o cerco de Jerusalém. Antíoco Epífanes era venerado como um deus. Titus Flávios também, que os romanos eram deificados. A guerra de Antíoco Epífanes lá dos Macabeus durou aproximadamente 3 anos e meio. Por isso que lá fala um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Já a guerra judaico-romana, as duas duraram aproximadamente 3 anos e meio. É que teve 3 guerras. A segunda não é muito mencionada, que ela foi mais insignificante. Mas a primeira guerra judaico-romana de Titus Flávio e a última, que foi a de Adriano, elas também duraram 3 anos e meio. O mesmo período da guerra lá dos Macabeus, de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, segundo a lenda, ele morreu de tristeza, né? Ele foi exilado lá tal, não sei aonde. Aí ele morreu de tristeza. Segundo a lenda, Titus Flávio parece que foi um mosquito, né, que entrou na cabeça dele, que causou um zumbido terrível. E ele morreu logo depois da batalha de Jerusalém, acho que uns 2 ou 3 anos, perdão, logo depois do seu pai, Vespasiano. Ele assumiu o poder, aí ele governou 2 anos e morreu de uma forma bem estranha, que ninguém sabe direito do que ele morreu até hoje, tá? Então você vê, ambos tiveram umas histórias parecidas, até uma forma estranha de morrer, que ninguém consegue diagnosticar precisamente até hoje. Então por isso que até hoje causa divergência entre os preteristas, porque alguns acham que as profecias de Daniel terminam em Antíoco Epífanes e outros acham que terminam em Titus Flávio, no período romano. Porque é muito fácil encaixar qualquer um dos dois personagens na profecia, porque os dois têm coisas parecidas. O próprio Flávio Joséfo, né, ele tinha o entendimento de que a profecia de Daniel era polissêmica, ou seja, que ela teria um duplo complemento. Então o livro de Daniel, mesmo tendo a sua conclusão lá no período grego, só para deixar bem claro isso, como eu já mostrei aqui em vídeos, os acontecimentos acabaram se repetindo de forma semelhante no período romano. E talvez por isso o autor do Apocalipse faz uso das mesmas simbologias, porque ele entendia que eram semelhanças, coisas parecidas. Um rei inimigo que queria fazer uma helenização, que queria dominar o povo, que queria profanar o templo, fazer uma guerra, etc. e tal.
Então por isso o autor do Apocalipse deve ter feito uso da mesma simbologia. O que não quer dizer que a profecia tem um duplo cumprimento, mas que coisas semelhantes se repetiriam, como um ciclo, tá bom? E mesmo o Império Romano, lá na época de João do Apocalipse, ele teve um repeteco na história, na Alemanha nazista. Hitler queria fazer um império, né, o Reich. Eu não sei se eu escrevi direito aqui porque a palavra é alemã, tá? Mas é só para vocês entenderem. O Hitler queria fazer um Reich que duraria 1000 anos e ele fez muito uso da simbologia romana. Os romanos, por exemplo, eles tinham que se prostrar diante do imperador publicamente, levantar a mão direita e dizer Ave César, que significa salve César, o imperador. Que nem nessa imagem aqui, ó. Essa era a saudação romana. Na Alemanha nazista também. Deixa eu só centralizar aqui, ó. Os nazistas também. Eles tinham que saudar publicamente o Führer, o que era uma coisa até ridícula, né? Levantando a mão direita e dizendo em alemão Heil Hitler, que significa em alemão salve Hitler. Tanto que aquele filme o Jojo Jobbit, eles zoam com isso, né? Que quando os nazistas vão na casa dele, eles ficam 5 minutos lá se saudando Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Que era a mesma coisa disso daqui, ó. A saudação romana que Hitler fez uso. É uma coisa semelhante. Os romanos tinham a águia como símbolo. Ó, isso aqui é uma peça arqueológica, ó, da águia romana. Uma das muitas, né, que tem. E os romanos eles levavam isso, né, com bastão quando eles iam para a guerra aqui, ó. Uma águia em cima de um bastão, que era um símbolo do Império Romano. Os nazistas também, ó. Isso aqui é uma águia nazista. Está no museu até hoje. E os nazistas também, quando eles iam para a guerra, eles tinham um escudo, ó, que tinha aqui a cruz suástica. E em cima dela tinha isso aqui, ó, a águia nazista. Tá bom? Os romanos fizeram 3 guerras, né, os judeus, que nem eu falei, até expulsar eles da terra. Isso aqui é o Arco de Tito. Ele existe até hoje em Roma. E ele mostra a vitória dos romanos, né, sobre os judeus. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui o menorá, os judeus sendo levados como escravos, tal, subjugados por Roma. Os nazistas também tentaram fazer o mesmo. Eles tentaram exterminar os judeus da terra, porque o Hitler queria fazer algo parecido com os romanos. Então, veneração ao líder, ódio aos judeus, profanação de objetos sagrados, roubo daquilo que era dos judeus, uso da mesma simbologia, etc. Tudo isso são semelhanças. Então, se houvesse, por exemplo, na época do Hitler, um autor contemporâneo tentando alertar o povo judeu sobre a ascensão de Hitler, ó pessoal, cuidado, esse Hitler aí vai ser um inimigo nosso. Ele iria escrever provavelmente um Apocalipse, usando de simbologia tomada de outros livros, como de Ezequiel, Daniel e assim por diante, como dos profetas, por exemplo, dizendo praticamente a mesma coisa de uma forma oculta, para os nazistas não entenderem, onde ele saberia que o povo judeu iria entender. Ele ia escrever algo assim: eu vi uma besta, porque o leitor judeu ia saber que besta era uma referência a inimigo, que nem lá em Daniel, surgindo na terra, que falava como um cordeiro e agia como um dragão. E a besta que eu vi fez guerra aos santos por 6 tempos, né? Que a Alemanha nazista durou pouco, né? Foi de 39 a 45, foi aproximadamente 6 anos. Então ele ia fazer algo praticamente que nem o autor do Apocalipse fez. Ele ia tomar as figuras veterotestamentárias como simbologia, porque saberia que os leitores judeus iriam entender, e os nazistas não. Então algumas coisas na história, pessoal, são cíclicas, como se fossem eventos que se repetem. E isso que é polissemia, tem um duplo comprimento, um duplo entendimento, ou algo assim do tipo. O que não quer dizer que a profecia original seja para o futuro. Não, só quer dizer que algo semelhante que possa acontecer no futuro, o autor pode fazer uso daquilo que aconteceu no passado. A Guerra dos 6 Dias, por exemplo, do Yom Kippur, que são 2 guerras desde que os judeus retornaram, elas lembram muito a Batalha de Gog, dos Macabeus. Aqui, ó, quando era Israel um povo pequeno, isolado e sozinho, combatendo com várias nações ao mesmo tempo. Na Guerra dos 6 Dias do Yom Kippur foram 6 nações: Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Turquia e eu não me lembro qual é a outra, acho que é o Líbano, fizeram guerra contra Israel. Que nem lá na Guerra dos Macabeus, que nem no período romano, onde Israel sozinho se vê ante a vários povos em conjunto contra eles. Então isso é algo mais ou menos cíclico. Por isso que eu digo que eu sou preterista total, mas ao mesmo tempo parcial nesse sentido. Eu não descarto a hipótese de algumas coisas que aconteceram no passado possam acontecer de forma semelhante no futuro. Tá bom? Então fica aí para todos. Paz a todos.